Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal do B+ Físio. Meu nome é Felipe Cerenza e hoje vamos falar sobre terapia manual aplicada à articulação do ombro. Mais especificamente, uma parte da terapia manual que é conhecida como técnicas de Mulligan ou técnicas de terapia com movimento, beleza? E para falar disso, eu trouxe uma revisão sistemática bem legal para a gente discutir os seus resultados e as implicações que isso pode trazer para a prática do fisioterapeuta. Vamos lá. Então, qual foi o artigo que a gente utilizou? É essa revisão sistemática, que o nome em inglês é Eficácia da Mobilização com Movimento, ou essas técnicas de Mulligan, para condições do ombro. E é uma revisão sistemática, e o mais legal é que ela tem a meta-análise, que é um tipo de estatística mais robusta, que consegue agrupar os resultados de vários estudos e dar uma interpretação a partir de todos esses dados. Beleza? E qual foi o objetivo dessa meta-análise? Foi pegar todos os artigos, ensaios clínicos principalmente, e avaliar os efeitos da mobilização com movimento em relação à amplitude de movimento, a dor e incapacidade em condições do ombro. E sempre comparando com outras técnicas de terapia manual ou outras coisas, por exemplo, como exercícios, recursos terapêuticos ou mesmo placebo. Beleza? E o que a gente pode falar um pouquinho de terapia manual e ombro, tá? Quando a gente vai pegar hoje as diretrizes, os guidelines, o que a gente tem de melhor na literatura, tá bem claro, é transparente que o carro-chefe para as condições de tratamento conservador do ombro é o exercício, beleza? Entretanto, existem outras modalidades que devem ser incorporadas. Então, a terapia manual, por exemplo, a educação, algumas modificações ou adequações de atividade. Então, tudo isso faz parte do tratamento conservador. Mas a gente tem que sempre lembrar que a primeira linha de tratamento é o exercício. Entretanto, como eu já disse, adiantei, o tratamento, esse cuidado multimodal, ele pode trazer benefícios adicionais à terapia com exercício. E a terapia manual, pelo que a literatura tem trazido nesses últimos anos, é a melhor combinação com o exercício que a gente tem hoje. Daqui a pouco, talvez com a evolução dos artigos, né, dos estudos, talvez a gente traga alguma técnica ou alguma ferramenta de fotobiomodulação. Eu acredito muito que isso vai acontecer com os anos para adicionar mais uma coisa para esse nosso arsenal terapêutico. Mas hoje o que a gente tem de linha de frente, exercício. E a melhor associação que a gente pode fazer, terapia manual. Agora falando especificamente da terapia da mobilização com movimento, que foi a técnica descrita por Brian Mulligan há muitos e muitos anos atrás, o que ela tem de diferente? Ela não é passiva. Então a gente faz um deslizamento articular, esse deslizamento ele é sustentado e ao mesmo tempo desse deslizamento sustentado articular, o paciente faz a movimentação ativa, ok? Então isso traz implicações e coisas bem interessantes, porque ele está relacionado ao movimento ativo desse paciente, diferente de outras técnicas de terapia manual. Agora eu vou demonstrar uma técnica para vocês, e o grande barato é que, além de ser realizado com a ajuda do terapeuta, ele pode ser utilizado pelo próprio paciente. Então, nesse vídeo aqui, vocês podem observar que a gente tem uma faixa fazendo a posteriorização, ou esse deslizamento posterior da cabeça do húmero na articulação da glenoide, enquanto o próprio paciente faz o movimento de elevação. Beleza? Então, a gente consegue tratar isso muito bem na nossa clínica, no nosso consultório, mas a gente consegue orientar para que esse paciente faça esse tipo de exercício em casa também. Aqui um outro exemplo para ganho de rotação externa agora. Então, o cinto está fazendo a posteriorização da cabeça do húmero, enquanto o paciente está fazendo o movimento de rotação externa de maneira ativa. Beleza? Agora, voltando um pouquinho para o artigo, a gente vai falar um pouquinho dos resultados dele. Foram 25 estudos pré-selecionados e 21 desses estudos foram incluídos e 8 foram para meta-análise. E eles separaram a meta-análise em 2 subgrupos. Um subgrupo de ombro congelado e outro de dor mais genérica, que o paciente tinha dor durante o movimento. Beleza?
O que eles argumentam é que o ombro congelado ou capsulite adesiva, que no caso é a mesma coisa, pelo menos a descrição que eles colocam no artigo, ele tem implicações um pouco diferentes. A característica da dor e da fisiopatologia é um pouco diferente e eles resolveram dividir essas duas condições para o ombro. E vamos dar uma olhada. Ó. Como que a gente analisa isso aqui? Isso aqui é um gráfico de meta-análise, ok? Então aqui você tem os números, né, dos artigos que foram selecionados e aqui o gráfico da meta-análise. E a gente pode observar aqui essa linha no meio. O que tiver aqui, os resultados aqui são contra, né, a terapia que a gente está observando e para cá em favor da mobilização com movimento no caso. Aqui a gente tem os valores unitários dos artigos e esse diamante aqui no final é o agrupamento, né? É o cálculo ele é colocado ali a partir do cálculo estatístico, juntando os dados de todos os outros resultados. Então, o que a gente pode observar? Esse primeiro gráfico aqui, em relação ao grupo do ombro congelado para dor. Então, a gente tem, a partir do agrupamento desses artigos, uma eficiência maior da mobilização com movimento comparado com outras terapias. Aqui, para amplitude de movimento de flexão, também nesse segundo gráfico abaixo, também a favor da mobilização com movimento. Quando a gente vai observar para abdução, novamente a gente vê o diamante deslocado para a esquerda em favor da mobilização com movimento, e aqui no último gráfico de ombro congelado, para disfunção, novamente, para esse tipo de paciente, a mobilização com movimento foi mais eficiente do que outras terapias. Agora vamos para a segunda parte, dos pacientes com dor no ombro relacionado ao movimento. Então, para dor, a mobilização com movimento também foi superior a outras terapias. Para flexão de ombro, também foi superior. Aqui, quando a gente vai observar, para abdução, o diamante ele toca muito pouquinho, mas toca a linha do meio. Então, quer dizer que em alguma parte aqui dos estudos, ele empata, né? Mas ele tem uma tendência a ser melhor para o grupo com mobilização do movimento e da mesma maneira para disfunção. O diamante toca a linha do meio, isso quer dizer que a gente não tem uma diferença estatística para todos, em todos os casos, beleza? Mas o que a gente consegue observar é que o diamante, via de regra, está sempre deslocado em favor da mobilização com o movimento. Isso quer dizer que a maior parte dos artigos traz ele como uma boa ferramenta, mais eficiente que outras coisas que a gente pode utilizar. Tá bom? Aí a discussão do artigo ela traz alguns pontos de reflexão para a gente. Primeiro é que só reforçando que a mobilização com movimento foi sim uma ferramenta útil, tem baixíssimos riscos de efeitos colaterais, baixíssimo custo, que ela precisa muito de uma mão treinada, então da mão treinada do terapeuta e de uma boa orientação quando esse paciente vai fazer em casa, mas tudo muito simples, de baixíssimo custo. E uma coisa que ele traz, é uma opinião própria dos autores, é que ele diferencia a mobilização com movimento da mobilização de outras mobilizações que são passivas, onde o paciente não faz nenhum tipo de movimento. Ele atribui esses resultados muito mais a efeitos neurofisiológicos. Ele não entra muito nesse certame, que é algo bastante complexo, que a gente ainda precisa entender muito mais, mas o que ele dialoga nessa discussão? Ele fala que as mobilizações com movimento, elas não têm uma capacidade ou uma força suficiente para causar deformação nos tecidos. Por exemplo, melhorar a extensibilidade da cápsula articular do ombro. Então, por isso, ele atribui esses resultados a efeitos neurofisiológicos e não mecânicos. Ok? Então, de conclusão desse artigo, o que a gente pode tirar? Que a adição desse tipo de terapia manual, da mobilização com movimento, ele teve uma melhora significativa comparado com outras ferramentas, tanto para o ganho de amplitude de movimento, de elevações, de flexão e abdução, quanto para incapacidade, quanto para dor. Mas uma coisa que é bem importante, que o autor salienta durante a discussão, é que os artigos que foram inseridos nessa revisão sistemática têm um alto risco de viés.
Então, esses resultados eles têm que ser interpretados com bastante cuidado, com bastante parcimônia. E o que é já de praxe nesse tipo de artigo, principalmente quando a gente tem artigos de baixa qualidade, é a sugestão, é a necessidade da gente ir desenvolvendo e entendendo esses resultados a partir de estudos com melhor qualidade metodológica que a gente precisa produzir aí como classe, como fisioterapeuta. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like, que isso dá bastante visibilidade para o nosso canal e incentiva muito a gente continuar com o nosso trabalho. Beleza? Um abraço, até logo, vejo vocês nos próximos vídeos.